Olá pessoal, hoje o nosso papo é com o Bruno. O Bruno teve a oportunidade de viajar para a Suíça e ficar 5 anos na Suíça, passou lá 6 temporadas de inverno. Bruno, conta pra gente, como é que foi isso? Boa noite, Maurício. Prazer falar com você e relembrar essa história que realmente é uma coisa muito marcante, né, na minha vida. Eu sou publicitário formado, morei na Inglaterra depois de formado por 3 anos, né, eu sou cidadão italiano, fiquei 3 anos, aproveitei, fiz cursos, viajei, voltei para o Brasil e voltei à rotina brasileira, minha família de comerciantes, material esportivo. E aí, em 2004, no final de 2004, a gente estava passando por uma dificuldade muito grande, né, no nosso negócio, e eu já estava quase fazendo 35 anos de idade, e um dia, numa quinta-feira à noite, saindo de casa em Santos, fui tomar um chopp, e reencontrei um amigo, né, que na verdade depois fui descobrir que era um casal, um amigo que estava com um francês, e a gente se reencontrou, e ele morava numa cidade chamada Verbier, que é uma cidade cravada na montanha, na Suíça, no estado do Valais, ali perto do Mont Blanc, perto de Chamonix, na França, perto de Aosta, na Itália. E aí conversamos a noite inteira, ficamos até tarde, eu reclamando muito, né, da realidade brasileira, né, e eu adoro snowboard. A primeira vez que eu andei de snowboard foi quando eu estava na Inglaterra, né, em 94. E aí no final da noite ele falou: cara, eu vou te falar um negócio. Você fala inglês, você fala espanhol, você fala italiano, você tem passaporte italiano, e você já é formado, você não tem filhos, né? Se você quiser passar uma temporada de inverno lá onde eu trabalho, onde eu moro, eu consigo que você te mandar um contrato de trabalho, você chega lá empregado e você faz uma temporada. É trabalho, vai ralar? Vai. E eu, cara, não dormi essa noite, isso era no final de 2004, e aí eu me programei para ir em 2005. E eu fui, cara, eu fui. Demorou esse ano para eu passar todo o know-how do nosso negócio. Eu trabalhava com confecção de material esportivo, fardamento personalizado, né, um pouco ligado a marketing, comércio e futebol, né, que são as coisas que marcaram a minha vida. E lá cheguei eu em 18 de novembro de 2005, em Verbier, e é uma mudança muito radical. Verbier é uma cidade encravada na montanha, né, uma cidade que ela tem 3 mil habitantes durante o ano e chega a ter 10, 20 mil durante a temporada de inverno, que é o grande filé mignon do comércio, de movimento da cidade. E muitos europeus, né, muita gente trabalha a temporada de inverno e não trabalha mais o resto do ano. E aí, na hora que me vi, eu estava num hotel chamado Garbo, que é um hotel que não existe mais, né, que na verdade era um complexo assim, bem tradicional suíço, que era um hotel que tinha 26 quartos, um hotel 3 estrelas, bem rústico, e ele tinha um bar, um terraço bar assim, muito charmoso, que era o After Ski. Ele tinha um restaurante com cozinha internacional, com um grande chefe, que virou um grande amigo meu, um chefe inglês. E ele tinha também um único restaurante japonês na cidade, e que os sushimans, eles eram, na verdade, chineses, e a lei na Suíça ela exige que um profissional, para trabalhar como sushi man na Suíça, ele obrigatoriamente tem que ter um certificado de curso em Tóquio, no Japão. E aí, cara, eu fui trabalhei na cozinha, trabalhei na remontagem do hotel, porque ele fica fechado. Aquele staff tinham 25, 30 pessoas trabalhando, suíços, italianos, espanhóis, muito francês. Eu era um dos poucos latinos, né? E aí o frio é muito grande. E nessa primeira temporada eu morei dentro do hotel, né? Isso me facilitou muito. E aí esse hotel, para você ter uma ideia, ele era a 300 metros da subida do lift para as montanhas, né? E aí você conseguia conciliar o trabalho e a diversão, o esporte, né? Porque é uma atividade física que te exige bastante, mas você conseguia conciliar isso de uma maneira legal. Você tinha os seus dias off, você conhece muita gente. Enfim, foi uma temporada em que eu trabalhei muito, mas trabalhei muito mesmo. Só que no final da temporada você tem uma recompensa muito grande financeira. Eu olhei para trás naqueles primeiros 6 meses e falei: nossa, eu consegui juntar esse dinheiro,
eu estou super bem fisicamente, mentalmente, né? Um dia de snowboard na montanha é maravilhoso, né? Com condições boas, é como um bom dia de surf e sol, né? Que é um dos grandes prazeres que a gente tem na vida. E terminei essa primeira temporada muito feliz, vim de férias para o Brasil, revi a família, revi os amigos, matei a saudade. E já voltei para a Suíça, já empregado, para fazer uma temporada de 3 meses de trabalho de um outro restaurante que o meu patrão tinha em Lausanne. Lausanne, para quem não conhece, é a cidade da capital, é chamada capital olímpica mundial, né? É a sede do COI. É uma cidade que ela está ali na borda do lago, né? Alguns chamam Lac Léman, outros chamam de Lac Genève. E do outro lado você está vendo a França. Uma cidade cosmopolita, com muito turista, muitos estrangeiros. E lá fui eu fazer mais uma temporada, né? Só que no verão, né? Que foi muito legal. Chamava La Bavaria, que era uma taverna alemã, na verdade, com comida típica alemã, o chefe era alemão. Foi uma outra experiência incrível, porque Lausanne é uma cidade maravilhosa, né? No verão não é que aquele calor, mas te permite você ir lá e nadar dentro do lago, permite você andar de bike. E ali eu estava me preparando, e o curioso dessa temporada, que isso já era 2006, e eu assisti a Eurocopa, né? Na verdade, a Eurocopa não, na verdade, a Copa do Mundo de 2006, em que o Brasil foi eliminado pela França, né, num gol do Henry, e a cidade predominantemente é composta por muitos franceses e italianos. E a final daquela Copa do Mundo foi a final da cabeçada do Zidane no Materazzi. E foi uma experiência incrível, assim, essa final da Copa do Mundo entre Itália e França, rodeado por italianos e franceses na cidade inteira. Tem umas fotos também que eu separei. Eu tinha aquele espírito de Copa do Mundo, enfim. Foi muito legal. Na sequência desses 3 meses de outubro, foi de julho, agosto e setembro. Outubro eu fui fazer uma viagem com esse meu amigo, que também surfa, e todos os anos, toda a intertemporada, ele já surfou o mundo inteiro, ele conheceu vários lugares de surf no mundo inteiro, e dessa vez a gente se preparou uma viagem de 45 dias para Nova Zelândia. E foi uma experiência muito legal. Na sequência disso, eu voltei para a minha segunda temporada, né, a temporada 2006-2007, no mesmo complexo, com o mesmo chefe, com o mesmo patrão, já de contrato assinado, e dessa vez o chefe me conhecendo melhor. Eu nasci dentro de um estoque de loja de calçados em Santos. Trabalhei muito tempo no comércio. Então, esse lance da chegada da mercadoria, da armazenagem da mercadoria, de saber quando está faltando um produto X ou Y e fazer a reposição, pedir para o fornecedor, é fundamental dentro de uma cozinha profissional. E aí o chefe pediu para eu ter essa função, né, dentro da cozinha, e depois eu acabei assumindo toda essa parte de compra de produtos do hotel, né, em relação ao hotel em si, ao restaurante japonês, ao restaurante nacional e ao bar. E ao mesmo tempo trabalhei na cozinha, vamos dizer, ralando um pouquinho menos, porque eu trabalhei na pâtisserie da cozinha. Pâtisserie, para quem não sabe, é a parte fria da cozinha, né, onde são preparadas todas as entradas, alguns pratos frios e toda a parte de sobremesa, né. Eu aprendi muito, né, trabalhar, porque na verdade todos que estavam naquele ambiente de trabalho eram profissionais que fizeram cursos de hotelaria e de gastronomia na Suíça, na França, e eu estava ali tete a tete com eles, trabalhando, né, apesar de ser uma coisa que a gente nunca tinha pensado em fazer, sempre com muito profissionalismo, né, porque a responsabilidade é muito grande em relação ao horário. O suíço é muito organizado, é muito profissional, e lá fui eu aí para mais uma temporada, né, já a minha segunda. E, enfim, 2006, 2007,
eu não vou lembrar exatamente para onde eu fui viajar, sempre eu vinha para o Brasil, ficava alguns dias e voltava. Viajei para outros lugares, eu acho que em 2007, 2008 eu acabei indo para a Califórnia e para o México, esse meu amigo. A gente tem alguns amigos que moram lá, sempre viagens para poder surfar. E aí o mais curioso é que esse meu amigo, ele trabalhava numa empresa que o meu patrão desse sistema do hotel, né, desse complexo do hotel, era um dos sócios. Essa empresa se chama Les Elfes Internacional, ela existe até hoje. Você imagina um clube médio na montanha. Essa empresa era especializada em organizar ski camps em Verbier durante o inverno para crianças, alunos de escola AAA, né, escola de alto nível, British School de Dubai, British School da Arábia Saudita, American School, só escola de alto nível. E aí crianças e adolescentes, eles vendiam um pacote que era uma semana de esqui ou 2 semanas de camp. Eles tinham uma base maravilhosa, né, um chalé gigante, chalé, hotel. E aí essa empresa era responsável por essas crianças a partir do momento que eles chegavam no aeroporto. E esse meu amigo, Fred, ele foi o funcionário número 1 dessa empresa lá atrás. Essa empresa ela começou a ter outros roteiros de camps. E é uma responsabilidade muito grande, porque são crianças, são adolescentes, né? E aí o Les Elfes Internacional começou a organizar alguns outros roteiros, eu vou citar alguns. Ele tinha um roteiro cultural em Paris, por exemplo. Né? As crianças vinham para a Suíça ou iam direto para Paris, já tinha um staff do hotel com todo o esquema pronto, né? Tudo programado, tudo muito organizado. E um desses roteiros é uma parceria que eles fizeram com o Soccer Camp do Milan, AC Milão oficial. O Milan explora muito essa parte de camp no mundo inteiro e ele tem algumas franquias dentro da Itália e fora da Itália. E ele fez um acordo com um soccer camp, uma escolinha do Milan que tinha em Vittorio Veneto. Vittorio Veneto é perto de Veneza, é perto de Treviso, é uma cidade maravilhosa. E lá fui eu liderar, fui convidado pelo meu patrão, né, e pelo sócio dele, que era o patrão do meu amigo, a participar desse soccer camp, até pela minha experiência com futebol, por vir de Santos, e eu sempre falei muito de futebol, sou apaixonado por futebol até hoje, trabalho com futebol. E ali em 2008, se eu não me engano, eu fui fazer a primeira... Eu fui liderar, né? Eu fui monitorar essa criançada que, na verdade, era um grupo de indianos. Essa empresa ela tinha uma parceria com uma agente de turismo indiana, que era a principal cliente. Ela trazia grupos enormes, com muita frequência, para todos esses camps. Não só os camps de esqui em Verbier e outras cidades na Suíça, mas para esses novos destinos, vamos dizer. Uma coisa que eu aprendi muito, e é uma coisa que, assim, que ninguém imagina, é a organização do suíço, né? E durante esse tempo que eu morei lá, eu aprendi, fui obrigado a fazer uma programação. Então, é assim, eu começava a minha temporada de inverno em dezembro, eu já tinha programado, já tinha planejado, eu já sabia o que eu ia fazer, não depois daquele inverno, mas até começar o outro inverno. Então eu já sabia, porque o trabalho ele é temporário, né, numa estação de esqui. Eu graças a Deus, né, pela minha performance, pela minha pessoa, acredito, né, de tudo que os meus pais me ensinaram e tudo que a gente aprendeu na vida, quando eu acabei minha primeira temporada de inverno, que eu tive esse convite para trabalhar no verão em Lausanne, eu já ganhei um contrato à l'année, que se fala, né? Porque você tinha um contrato temporário de trabalho. Então, foi ali que começou. Eu fiz essa temporada. A partir da minha segunda temporada de inverno, em novembro de 2006, eu já fui comunicado que eu ia ser um funcionário à l'année. O que significa isso? Significa que eu consegui ainda tirar 2 férias por ano, 40 dias, etc., porque eu contava as horas de trabalho. Eu trabalhava mais alguns dias, era tipo um banco de horas, vamos dizer, e para seguir exatamente o que a lei
manda e todo mundo respeita, né? Então era muito legal porque eu tinha uma programação, eu falava assim, bom, eu vou começar a minha temporada de inverno agora, então na hora que acabar em abril, dia 28, eu já vou deixar a passagem comprada, eu vou passar 20 dias no Brasil, e depois eu vou voltar para cá e já tem um trabalho XYZ, eu vou fazer esse trabalho 2 meses, e depois já programava com essa outra empresa, já vou fazer, vai ter um soccer camp do Milan lá, e depois eu vou precisar de você também no staff para receber um grupo que vai chegar em Paris para fazer esse roteiro histórico, tem outro roteiro que envolvia a Bélgica também, eu não vou lembrar exatamente, mas tinha uns que visitavam até alguns locais para contar a história da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então eu fui em alguns lugares assim bem pesados com as crianças, que tinham trincheiras preservadas até hoje da Primeira Guerra Mundial, na Bélgica, se eu não me engano, na Áustria, eu não vou lembrar exatamente os locais. Então, assim, eu estava trabalhando, mas eu também estava me enriquecendo ali culturalmente, né? E era tudo funcionava, né? Então a gente aprendeu. Então eu já sabia tudo que eu ia fazer e me planejava para o próximo ano, inclusive financeiramente, né? Porque a partir da minha segunda temporada eu consegui alugar um chalé confortável de 3 quartos que eu dividia com outras pessoas, mas também tinha que ser é diferente você a locação de um chalé. Se você vai fazer uma locação durante 5 meses, o valor é 3, 4, 5 vezes maior mensalmente do que se você fazer um contrato anual. Assim, você ter uma ideia, eu lembro do valor, eu pagava $2.500 num chalé de 3 quartos pequeno. Chalézinho de madeira tradicional, com uma cozinha toda reformada, todo mundo morava bem, etc. Mas assim, são $2.500, 2.500 francos. Eu estou falando do dólar franco porque eles estão sempre mais ou menos ali. O franco é um pouco mais forte hoje em dia. E, enfim, o custo de vida é caro, mas você também ganha bem independente da profissão, né? Enfim, comecei a fazer isso e aí por uma coincidência, bom, resumindo, né? A minha semana de trabalho eu tinha direito a 2 dias de folga, né? Que é o famoso congé, né? Que é o tão esperado dia de folga. Às vezes você trabalhava 15 dias direto sem folga e depois você fazia o teu banco de horas. E você tinha a oportunidade ali de todo dia, se você quisesse, você pegava. Quando você trabalha numa estação de esqui, o esqui pass é muito caro. Só que você, com contrato de trabalho e residente na cidade, você tem 50% de desconto. Tá? Então eu pagava ali, eu vou chutar uns $700 por temporada num esqui pass. Tá? Eu acho que se você for hoje lá para você comprar o esqui esqui pass de um dia, gira em torno de uns $70, tá? Tô chutando. Então, assim, valia muito a pena. E se você quisesse, você ia andar de snowboard, você ia esquiar todos os dias. Porque você subia, é tudo muito perto, né? Você subia, você podia ficar 1 hora e meia, você descia, trocava de roupa, tomava banho, se trocava, estava trabalhando, né? A chegada do lift até o meu local de trabalho, ainda mais que eu morei a primeira temporada, é 5 minutos a pé. E mesmo depois, mesmo depois, quando eu tinha uma casa, etc., o transporte público é o horário, mas tem um ônibus, porque você imagina que é uma cidade encravada na montanha. Eu morava no vilarejo que era embaixo, e eu tinha que subir, mas tinha o horário do ônibus, que era gratuito, com aquecedor, um ônibus, enfim, e tudo funcionava. Nos dias de folga, eu já me programava e já levava aquele lanchinho, levava a minha água, meu suco, fazia um piquenique com os amigos. Era uma experiência, primeiro e segundo ano, era maravilhosa. E assim, depois começou a ficar uma coisa normal. É que nem eu estar na minha casa em Santos e, pô, olhar o mar de manhã e falar, pô, hoje tem onda. Tá? Então eu vou surfar 1 hora e meia. É incrível, né? Tinha dias, Maurício, depois que acho que no meu terceiro ano, minha terceira temporada, eu comprei um carro, né, porque o vilarejo fica mais embaixo, a cidade é encravada na montanha. Você quer passar um dia em Lausanne, você quer passar um dia em Montreux, por exemplo, que é do lado de Lausanne, é onde tem o famoso festival de Montreux, onde na minha adolescência eu lembro do Titãs em tocar no festival de Montreux, Paralamas do Sucesso, e aquilo era, né, para as bandas nacionais, era,
né? Demais, né? Você saber que foi convidado para tocar no Festival de Montreux, que é um festival de jazz, né? E ali também é muito legal, porque é no verão, é gente do mundo inteiro, músico. Meu primeiro verão que eu fui dar um rolê ali no dia de Festival de Montreux, eu encontrei andando Marcelo D2, em 2006. Tô andando e eu tô com meu amigo, eu falei, cara, é o Marcelo D2. Aí o cara mora na Suíça aqui, ele falou assim, quem é Marcelo D2? Aí eu tive que explicar, mas assim, eu falei, Marcelo, tal, pô, brasileiro e tal, enfim. E então, pra você ter uma ideia, depois que eu comprei, então você tinha que ter, eu falei assim, eu quero ter um carro, porque eu tenho família na Itália, daqui eu quero começar a viajar, tinha alguns planos, eu tinha até um plano no meu último ano, que era, eu sou filho de italiano, toda a parte do meu pai são de italianos, né, minhas tias todas, eu tenho uma tia só que mora na Itália, mas assim, desde que eu sou bebê até meus 12 anos de idade, todas as reuniões de família, de Natal, de Páscoa, de Ano Novo, de aniversário de todos, era todo mundo falando italiano. E eu tenho uma memória incrível, né? E a minha mãe, eu não desenvolvi o italiano porque minha mãe não permitia que meu pai falasse italiano dentro de casa, o que foi um grande erro dela, ela sabe disso, já briguei com ela. Eu só fui descobrir isso na primeira vez que eu fui para a Itália, quando eu morava em Londres, né? Que eu fui algumas vezes com meu pai. E eu tinha até um plano de passar, até pela minha experiência em hotelaria e gastronomia, eu conseguiria facilmente arrumar um trabalho no verão na Sardenha, 3, 4, 5 meses ali, porque não era nem pelo dinheiro, era pela experiência e para eu ter um italiano fluente. Porque o mais incrível dessa minha experiência é que esse italiano das reuniões familiares, até meus 12 anos de idade, eles entraram no cérebro e eles estavam ali armazenados e eu não desenvolvi. E o incrível foi que eu comecei o meu primeiro ano na Suíça, lógico que numa estação de esqui internacional todo mundo fala inglês, né? E os franceses são muito preguiçosos para falar inglês. O suíço fala inglês, o francês não se esforça. E eu, num ambiente que a maioria do staff era francês, eu durante um ano, né, na minha primeira temporada e consequentemente ali, eu só fui armazenando o francês, acostumando o ouvido, vendo televisão, lendo jornal, rádio, só armazenando. E a partir do final do meu primeiro ano eu comecei a soltar minhas primeiras palavras em francês e aí eu fluí. Não que eu seja eu falo e entendo o francês, é lógico que eu estou um pouquinho enferrujado, mas o francês é muito similar ao italiano, é incrível, né? E, enfim, esse lance das línguas também é muito interessante e as pessoas dão muito valor, né? Porque, pô, o que o brasileiro está fazendo na Suíça? Eu falo, eu sou ítalo-brasileiro, né? Mas quantas línguas você fala? Né? Todo brasileiro diz que fala espanhol, né? A gente, né, fala o nosso portunhol, né? Mas assim, pô, o cara fala 5 línguas. Então, se eles dão um valor àquilo que jamais me dariam no Brasil, enfim. E, cara, é tanta história que eu vou juntando uma na outra aqui. E aí a história do carro foi que eu comecei a mudar os meus horários de trabalho a partir do terceiro ano. Eu era o cara que eu abria o hotel de manhã, então eu pegava o meu carro 7 horas da manhã, eu parava o carro na porta do hotel, eu abria o hotel e começava a chegar os fornecedores, né? Porque eu era responsável por compras e eu abastecia todos os ambientes do hotel. Só que como numa estação de esqui, só para vocês entenderem, ela funciona a partir das 3 horas da tarde. Por quê? É o après-ski. Por quê? Porque de manhã todo mundo está na montanha. Né? É lógico que na montanha tem uns bares, umas cabanas que você come maravilhosamente bem. Você pode comer uma fondue, você pode... Cara, o prato tradicional nessa região do Valais é a raclette, né? Então, assim, com os frios, aquela coisa toda maravilhosa. Então, assim, a galera começa a descer 3 horas da tarde. É a hora que começam a abrir os estabelecimentos comerciais da cidade, né? Principalmente de restaurante, bar e etc. E é o famoso internacional after ski, après ski, né? Em Verbier. Então, a partir do terceiro ano, dentro daquele ambiente, eu fazia os meus horários, porque eu tinha plena confiança do meu chefe, da diretora do hotel e principalmente do chefe de cozinha, né?
Então eu chegava às 7 horas da manhã, eu já sabia o que ia chegar, ia chegando, né, o fornecedor disso, um fornecedor daquilo, e aí os ski lifts, eles abrem às 8h45. Então, às vezes, eu conseguia subir no primeiro lift às 8h45, porque eu já tinha adiantado o meu expediente, eu poderia descer por volta de umas 11 horas ou até meio-dia, ou até um pouco mais, conforme for, porque eu já tinha tudo esquematizado, porque quando a galera chegasse para trabalhar, tudo tinha que estar abastecido, porque começava ali o after-ski, bar, aperitivo, mas o serviço, né, o serviço dos restaurantes, eles começavam pontualmente, eram 2 serviços, um às 19 e outro às 21 horas. Então, nos dias de alta temporada, o staff chegava às 3 horas, trabalhava um, chegava outro, às 6 horas o staff começava a comer, e às 7 horas, pontualmente, a gente tinha todas as mesas reservadas, tanto do restaurante internacional como do restaurante japonês. E aquilo tinha que funcionar como relógio. Uma cozinha tem que funcionar, a cozinha, serviço, que são os garçons, tudo tem que funcionar perfeitamente. Qualquer erro ali de um prato errado ou alguma outra coisa, você desanda todo o resto do serviço da noite. Então é um desafio muito grande. E aí eu tinha uma liberdade muito grande, cara. E tem um fenômeno que acontece. Tem uma frase que é dita por esquiadores e snowboarders: There is no friends powder day. O que é o powder day? O powder day é aquele dia perfeito de onda e sol. Normalmente, quando chove na montanha, são os dias que nevam, né? E a melhor neve é aquela que cai quando a temperatura está entre -2 e 2 graus. E aí, normalmente, quando entra uma frente fria, neva por 2, 3 dias, e na hora que clareia, que abre o tempo, é o melhor dia. Então é um powder day, porque você tem o céu azul e 30 centímetros de neve fresca, 1 metro de neve fresca, que é a powder, e é a melhor condição para você andar de snowboard, é uma sensação maravilhosa, né? Ainda mais, por isso que é aquele lance de subir no primeiro lift às 8h45, porque quando você sobe no primeiro lift ou no segundo lift, quando você chega lá nas pistas, tá tudo um tapetinho, não tem um traço. E o grande lance é você fazer o primeiro traço, né, a primeira descida naquele local, que tinha às vezes até local que eram completamente fora, né, das pistas, né, e aí você conseguia, quando você voltava para a cidade, da cidade você via o traço que você fez lá na montanha, e era incrível isso. Enfim. Que legal, Bruno, você teve a experiência, né, de fazer isso muitas vezes, né, que às vezes as pessoas saem, né, de férias ou num determinado momento para passar lá 1, 2 semanas, né, talvez até uma temporada, mas você teve 6 lá o tempo todo, né? Quais as dicas, assim, no sentido de quais as melhores estações de esqui, quais as dicas, né? Como que você está dando agora de chegar cedo e ao mesmo tempo fazer o primeiro trajeto, que delícia. E que mais, né? Assim, com relação à gastronomia, como é que eram servidos os pratos, né? Como é que são as raclettes, os fondis, os queijos suíços, os chocolates suíços. Dá as dicas aqui pra gente. Não, só fazendo um contexto desse lance que você falou, que eu andei muito, que eu fiz muito isso. Todas as minhas outras experiências de esqui, tanto na Europa, quando eu morei em Londres, mesmo na América do Sul, Argentina e Chile, é sempre aquele pacote semanal, né? Então, aquilo de fazer esqui só uma semana, toda vez que eu acabava aquela semana, eu falava, cara, quando é que eu vou andar? Quando é que eu vou esquiar de novo, né, cara? Porque é muito bom, eu adoro até hoje, faz tempo que eu não vou, né? E aí eu me vi podendo juntar tudo, né? Juntar a experiência do esporte como uma nova experiência profissional, ganhando dinheiro e conhecendo tantas outras pessoas, tantas outras histórias, enriquecendo culturalmente. Então, era incrível.
A minha recomendação para quem quer... Existem várias estações de esqui na Suíça, né? Muitas, algumas mais baixas, algumas mais altas. Tem alguns lugares que você consegue esquiar até no verão. Mas o que eu recomendo, né, para quem não conhece, é tentar procurar ir fora da temporada de férias europeia. Porque é muito organizado esse lance das férias europeias. Você tem ali 2 semanas que você só tem francês, você tem outra semana que está cheio de italiano, tem outra que só tem espanhol, tem outra que só tem holandês e alemão, tem outras 2 que só são os escandinavos. É bem louco isso, né? E é tudo organizado. Então isso mantém, né, a frequência da temporada. Cara, esse lance das melhores condições depende muito da meteorologia, lógico, né? Mas a minha recomendação é sempre você subir o mais cedo possível, depois de alguns dias que tenha nevado, porque você vai pegar as melhores condições, sempre, né? Assim como no final, começo de inverno, que ali normalmente começa a nevar na Suíça, final de outubro, às vezes em novembro, mas as estações elas só abrem quando tem uma quantidade mínima de neve segura para poder abrir, né, os ski lifts, porque existem muitos ski lifts. Então, o Verbier, na verdade, ele faz parte do Quatre Valais, são 4 vales ali. Verbier, Nanda, Latsumar e tem mais um que eu não vou lembrar. Então, assim, juntando tudo isso aí, se eu não me engano, são 400 quilômetros de pistas. Então, a gente tem alguns ski lifts que são maiores que o bondinho do Pão de Açúcar, para você ter uma ideia, né? Então, assim, a minha dica é, se você, hoje em dia, ainda mais que a gente tem tanta informação fácil, né? Eu, por exemplo, se eu fosse passar 15 dias lá para visitar, eu ia tentar me programar para ir na primeira semana de dezembro, antes do Natal, por exemplo, sabendo que tem neve. Por quê? Porque eu sei que não vai ter ninguém nas estações de esqui. Porque a galera vai começar a chegar um pouquinho antes do Natal, ou às vezes só depois do Natal. Então você tem as pistas vazias, né? Você não tem fila, não tem aquela coisa. É fugir desse crowd que quando tem temporada de outros países, você fatalmente vai ter alguns horários de pico que você vai ter que ficar na fila para subir e tal. Mas sempre é uma grande diversão, né, Maurício? Cara, a raclette, eu não sou especialista, mas a raclette ela é formada por uma mistura de alguns queijos, né, que você compra na fromagerie. Na região do Valais usam muito alguns queijos valaisan, né, alguns queijos locais, e mistura com queijo Gruyère, que é um lugar também muito famoso na Suíça, né, o queijo Gruyère, né? E é um mix de queijos. Você tem a racleteira ali profissional, e você tá num... Pô, eu tenho uma memória do meu pai comendo... Meu pai italiano, ele comia salame, presunto copa, toda essa parte de frios ele comia diariamente como aperitivo, né? E mais aqueles embutidos, aquela cebolinha, o picles também, diferente. Então é uma delícia, né? Sempre com um vinho branco acompanhando, né? A fondue, cara, tem fondue de queijo. No hotel a gente, inclusive era eu que fazia o prato da fondue. A fondue era servido aquele caldo para fondue de carne, né? Aquele caldo num prato com várias porções, em que você colocava, a gente fazia 3 tipos de molho, tipo um molho rosé, um molho tártaro e mais um, que tinham que estar sempre frescos, aquele controle que o molho tá bom ou não, tá, e tal. E você tem a fondue de queijo, mas tradicionalmente ele servia a fondue de carne, né, que você cortava a carne crua, né, e a carne ali você deixava cozendo com pãozinho, aquele pãozinho suíço também maravilhoso. Enfim, uma delícia. O que eu podia dar mais? Eu acho que na região que eu morei, no Valais, eu acho que a raclette é um dos pratos mais tradicionais, né? Muita massa também, né? O suíço come pouca carne, né? A carne é muito cara. Eu não lembro assim, exatamente mais alguma coisa. Se come muito aperitivo, no after ski é uma coisa, e nos serviços das 19, das 20, que são os pratos, é um outro lance. Lógico que no after ski a galera toma muita cerveja, né? Vários tipos de cerveja, vinho, e sempre comendo ali um hamburguinho aperitivo, sempre coisas bem leves assim para acompanhar, porque é um momento de descontração e de relax, né?
não é uma refeição em si. Muito bom. E a patisserie, como é que são as sobremesas? Nossa, meu, eu aprendi bastante coisa, né? Os chefes franceses, eles são muito profissionais, né, nessa parte de patisserie, né? Putz, agora para me lembrar exatamente. Cara, muita coisa, Maurício, muita coisa. Preciso lembrar. Eu tinha até um cardápio aqui, mas eu não vou nem conseguir chutar assim, as mousses diversas. Quatre folha, aquele lance de. Nossa, meu, minha memória é muito ruim. Tem um prato que é o mille folha, que são vários níveis. Massa folhada. Massa folhada, com vários recheios. Enfim, entre outros. Não vou me lembrar assim exatamente, no detalhe. E depois, você estava lá, é o que você falou, né? Estou em Santos, olho o mar, acho que hoje eu vou surfar, é normal. E você estava lá, acho que hoje eu vou esquiar, virou o dia a dia. E o que te estimulou a, não, vou voltar para o Brasil e vou seguir? Então, só fazendo uma colocação, tem dia que se não depois da terceira temporada, se a condição não estava boa, eu ficava em casa no quentinho, dormia até mais tarde, limpava a minha casa, fazia meu supermercado, cuidava de mim. Mas nos dias de boas condições, era no friends in a powder day. Assim, o lance do no friends in a powder day é tipo assim, eu e o Maurício subimos para esquiar. O Maurício está de esqui, eu estou de snowboard. Nós saímos do lift, atachamos nosso bind, nosso esqui lá, saiu e o Maurício. A condição é tão boa que você não quer parar. Se o Maurício ficou lá para trás, eu vou te ver só lá embaixo, Maurício. Por quê? Porque there is no friends in a powder day. Eu preciso aproveitar aquela condição. Porque tem uma parte de floresta, cara, que é maravilhoso num dia que tem muita neve, né? Um outro lance curioso lógico que numa montanha tem vários riozinhos, né? Porque no verão, inclusive algumas fotos que eu selecionei, eu mostro a montanha no verão. Então no verão você pedala, você anda muito de bike, você sobe, né, com aquele preparo físico, depois você desce ali no meio da floresta. E você imagina que esses riozinhos que cortam a montanha, no inverno, eles viram piscinas infinitas, bowls naturais infinitos. E para um snowboarder, para um cara que gosta de surfar na neve, é o filé mignon, né? Você andar naquele bowl natural formado em cima de um rio. Então são espaços que nem você vê a modalidade no X Games lá, que tem o bowl, que não é nem o half pipe, são os bowls, né? Aqueles túneis. E é incrível, cara, é uma sensação maravilhosa. E aí, né, eu volta e meia eu ia para o Brasil. E aí um fato muito curioso, cara. Por que eu pensei em voltar para o Brasil? Já depois do meu quarto ano, por mais que eu tivesse ali firme em hotelaria, gastronomia, aquilo não era o que eu estudei, aquilo não era o que eu planejei para a minha vida, né? E eu sentia muito falta de exercer a minha profissão de publicitário, né? E sempre muito apaixonado por futebol, porque o comércio da minha família era um comércio de calçados, que virou depois um comércio de material esportivo, né? Praticamente quando os tênis chegaram no Brasil, né? Quando se abriu a importação em 92, e aquele comércio de material esportivo virou uma venda de atacado para escolas e licitações, e depois eu me vi fazendo uniforme personalizado, e eu era um dos pioneiros, assim, eu ia buscar as últimas inovações que tinham de transfer, de personalização de camisa, enfim. A partir do meu quarto ano eu comecei a sentir essa vontade, e falei, pô, vou fazer meus 40 anos e eu, cara, não vou ficar fazendo isso aqui a vida inteira. Então, ou eu me programo para fazer um curso, para eu estudar, fazer uma pós-graduação dentro de marketing esportivo, se possível, na Suíça, que seria, né, que era o meu objetivo naquele momento. E numa das minhas férias, eu sou santista, nascido, criado e fanático pelo Santos Futebol Clube. E aí, no final de 2009, né, começo de 2010, mudou toda a gestão do Santos. E na hora que eu acompanhando pela internet, sabendo por algumas informações, alguns amigos meus de Santos estavam fazendo parte daquela gestão. E justamente o cara que estava na cadeira de marketing era um cara que eu estudei a vida inteira, desde a
quinta série do ginásio até o terceiro colegial, que é o Neto, que você também conhece. E aí que eu mandei uma mensagem para ele, porque com esse lance de eu fazer o soccer camp com indianos, um soccer camp na Itália, com a bandeira do Milan, com um grupo de indianos, eu fiz alguns e eu fiquei muito amigo dessa agente de turismo. E aí ela virou uma amiga. E aí eu mostrando para ela na internet que um grupo de amigos meus, né, que vários amigos meus estavam na gestão do Santos Futebol Clube. E toda aquela molecadinha que estava lá, inclusive ela, sabia que o Santos Futebol Clube era o time do Pelé, era o time do Robinho. E estava nascendo mais uma grande estrela, que é o nosso Neymar Júnior. E ela virou para mim e ela falou: Bruno, você tem que ir lá conversar com teus amigos, você tem que trazer um soccer camp do Santos lá para a Índia. E aquilo eu fiquei maluco com aquilo. Ela falou: se você trouxer uma estrutura de soccer camp do Santos para a Índia, eu te garanto agora, eu te garanto 4 semanas de camp, uma em cada cidade da Índia, porque eu tenho todo o conhecimento das escolas internacionais, eu conheço todos os caminhos, eu te garanto que a gente vende isso. E aí, nas minhas férias de 2010, já sabendo que meu pai, infelizmente, estava doente, não ia durar muito, eu fui reencontrar esse amigo, né, nas cadeiras cativas do Santos Futebol Clube. E aí botamos o papo em dia, porque a gente se separou quando a gente entrou na universidade. Ele entrou na Metodista, na Alcântara Machado. E eu era muito amigo do irmão dele, né? E a gente não se via há muito tempo. E aí foi aquela coisa, eu falei: cara, que loucura. Ele falou: cara, isso aqui, eu estou realizando um sonho, tem muito trabalho no clube e tal. E aquele papo, né? Isso era 2010, o centenário do Santos era em 2012. Foi em 2012. E aí ele virou: cara, você está pensando em voltar para o Brasil? Eu falei: eu só preciso de um trabalho. Eu preciso trabalhar. Meu pai, eu quero ficar perto do meu pai nesses últimos tempos dele, né? Para mim é muito importante. Só que eu tenho uma segurança muito grande na Suíça, né? Ele falou assim: cara, eu vou pensar nisso e eu vou tentar te ajudar, porque o Santos vai ter o centenário em 2012, nós estamos pensando em coisas gigantescas para o clube, a nível internacional, e a gente pensa muito da exploração da marca Santos, né, fora do Brasil, que é uma marca gigante. E você, com um currículo desse, falando línguas, até pela tua experiência internacional, eu acho que você se encaixa aqui. Eu falei: cara, se você me... Bom, passou uma semana, ele me ligou e ele conseguiu me conciliar uma produtora chamada Canal Azul, fez a trilogia do Santos, começou a mexer, a gravar em 2010, e aí eu me programei. Em 2011 eu voltei de vez para o Brasil, e foi quando meu pai juntou, foi um pouquinho antes ali do Tri da Libertadores. Meu pai faleceu perto, uns dias antes do Tri da Libertadores, e aí eu comecei a trabalhar no clube terceirizado. Depois eu fui crescendo, fui responsável pela organização de todos os eventos do Centenário do Santos. O Santos tinha uma parceria com a Geo Eventos, que era um braço da rede do Grupo Globo, né? Uma empresa que foi criada para os grandes eventos da Copa do Mundo e das Olimpíadas. E ali a gente desenvolveu um trabalho bem legal, e em 2012 a gente executou coisas muito legais. Aí isso são histórias para um outro papo, num outro momento. E aí eu voltei de vez para o Brasil. Em 2012 eu fui contratado pelo clube oficialmente e tive 3 anos maravilhosos de trabalho, que são coisas da vida, né? De eu ter reencontrado um amigo ali em 2004, quando eu estava na pior, estava num momento difícil, e o cara me dá a oportunidade de eu ter essa experiência que eu tive durante anos na Suíça, né? E aí, cara, num outro momento tão difícil para mim, né? De eu ver que eu estava perdendo meu pai, que eu estava distante. Meu sonho era trazer meu pai para a Suíça, ficar lá 3 meses comigo, pegar o carro, levar ele para a Itália para passear, rever os primos antigos. Esse era meu sonho, cara. Infelizmente eu não consegui trazer meu pai lá, mas eu reencontrei um outro grande amigo que me abriu as portas, e eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da minha área com o que eu amo. E ali eu, com 40 anos de idade, 41 anos de idade, eu recomecei uma carreira dentro de esportes marketing, com muito foco em futebol, né? Hoje está muito diverso, que é a carreira que eu estou até hoje, o que é incrível.
que é incrível, incrível, né? A gente olha para trás, incrível mesmo. Eu fico até emocionado, né? Mas assim, Deus sabe o que faz, né? A gente é do bem, né, Maurício? A gente só quer coisas boas, né? Pra gente, pra nossa família. Enfim, é isso. É um pouquinho aí. Desculpa aí eu começar uma coisa, falar de outra, mas é incrível. É incrível. Tenho muito orgulho de te contar essa história. Eu acho que eu já contei essa história várias vezes de formas picadas para vários amigos, para vários parentes, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de contar mais ou menos assim, né? Seguindo uma sequência e com alguns detalhes como eu tô tendo agora aqui com você, cara, no seu canal. É um prazer muito grande, cara. Não, o prazer é meu, inclusive é nosso, né? A gente não mudou de assunto, não, a gente está falando do teu assunto, né? E acho que é uma experiência de vida incrível. Diz que as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros, os sábios aprendem com os erros dos outros, né? E muitas vezes essa experiência de vida, a gente poder saber, né, do momento, da importância das amizades, né? Essa questão toda do quem diria, né, tomar um chopp e iria te proporcionar naquele momento tão difícil 5 anos de vida na Suíça e viagens pelo mundo, e que depois um outro amigo da escola ali, né, aquele amigo do dia a dia, iria te proporcionar, né, no momento de dificuldade do teu pai, a volta, né, para que você pudesse trabalhar com o time que você ama, né, dentro da profissão que você gosta e seguir até hoje essa carreira. Priceless, né? Tem coisas na vida que não tem preço. E é incrível que nós somos parceiros até hoje, nós estamos juntos até hoje, né? E teve um momento que a gente participou, inclusive com você, de uma operação, né, dentro do WPP, né, que foi onde eu te conheci, na verdade, né? Ficamos ali, aquele 2 anos e pouco. Tem duas coisas que eu lembrei agora, falando de amigo, e algumas coisas que mudaram na vida que eu acho que vale a pena contar. Esse lance de você aprender, de você armazenar o francês, você trabalha com muito francês, né? Cara, adoro o francês, tenho grandes amigos franceses, mas francês é uma racinha que às vezes é difícil, né? E esse lance de você armazenar tudo e você começar a falar francês, eu lembro que teve um dia que tudo mudou nessa minha experiência na Suíça, que foi no 2º ano. Era um francês muito folgado na cozinha, que tirava um sarro de mim toda hora porque eu estava aprendendo a falar e falava errado, mas o cara não falava uma palavra em inglês. E aí um dia que eu estava confortável falando as coisas em inglês, eu tive a oportunidade de discutir com ele, desculpa o termo, mas dar um esculacho nele, em francês, e na frente de todos os franceses. E aquilo ali foi uma mudança radical, ali foi um marco. Porque aquilo ali me deu muita segurança depois para eu me posicionar na língua que é falada no local que eu estou, porque você tem que respeitar, né? Por mais que eu acho uma falta de educação se nós estamos aqui no Brasil, numa mesa de bar, né? E chega um gringo, cara, que não fala português e todo mundo continua falando português, eu acho uma falta de respeito incrível. Não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? E, enfim, isso é uma coisa que eu lembro exatamente e mudou muito, assim. Você está sozinho num outro país, né? Enfim, isso me deu muita força e me ajudou muito. E falando de amigos, cara, desde a minha 2ª temporada, eu comecei a receber alguns amigos que, pô, a gente tem amigos que vão viajar na Europa, mas, pô, vamos passar uma semana na Suíça, na Cobruro. E aí começou a vir 1, 2, voltou e falou para os caras, meu Deus, aquele lugar de mar, precisamos ir. E aí que começou uma leva. E aí eu conectei essa família, o Fred e a Bia, que eu também tenho uma foto com eles aqui que eu vou te mandar, que é esse casal que é de Santos, que construiu a vida deles lá no Brasil, lá na Suíça. E aí eu consegui trazer alguns amigos que também eram amigos em comuns dele, e aí virou uma festa e começou aí um monte de gente. Durante uns 3, 4 anos, grupos, né, de amigos, alugava apartamentos, ficava em casa. E foram momentos mágicos também, cara, de você estar ali naquela experiência e você poder estar perto de grandes amigos que também estão tendo uma experiência incrível, por mais que seja mais curta que a sua, né?
E esses eram momentos muito legais também.